gente, nós estamos começando mais um Falando sobre a Palavra. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Sara. Eu sou a Ketri. E eu sou a Lana. E hoje nós vamos falar sobre quando eu sei que eu devo persistir e até onde eu devo insistir. É isso, né? Ai, eu falei certinho, sem travar. Ai, que orgulho. Tava travando toda vez que eles colocavam um tema assim de 3 linhas e pra gravar na hora de falar não saía. E aí, Ketri, como a gente sabe quando a gente deve persistir? Primeiro vamos lá. Quando a gente tem que persistir, né? Porque o que é que a gente precisa persistir? No que a gente precisa persistir? Não dá pra falar várias vezes a mesma coisa, não, que não vai sair. Oi, gente. Eu vou começar explicando pra vocês quando que a gente deve persistir, né? Que a Sara falou. Esse tema é bem... Já não sai a quadra. Exatamente. Você deve persistir, que significa continuar, perseverar, com aquilo que Deus colocou para você fazer. Com aquilo que é uma situação, não sei qual a situação que você tem, mas eu vou pegar exemplo, claro, das nossas vidas, né? Daquilo que eu vivo. Tem horas que... Ai, não sei que exemplo que dá, gente. Vamos lá. Escola, né? Todos nós, a gente passa pela aquela série lá, quando você é bebê, creche, depois você vai crescendo, aí você vai pro primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Quem vocês estão rindo? Quem nos coloca nisso? A série dos bebês. Não, porque não tem, é creche, né? Quando a gente vai crescendo... Ela aprende a se desenvolver. Exato, isso mesmo. Nem tá desenhando ainda, só. É o berçário. Berçário, isso mesmo. Obrigada, Lana. É berçário, ela me ajudou. Quem nos coloca na escola são os nossos pais, porque eles caminham com a gente e a gente precisa se desenvolver. Eu falei insistir. Quando a gente precisa... Quando a gente tá nesse processo de crescer, né, enquanto nós somos crianças, e a gente passa pelo primeiro ano, segundo, terceiro e quarto, e assim vai até chegar ao ensino médio. Fundamental, médio. E o que eu pensei agora? É uma coisa que a gente não pode desistir. Por quê? Porque é o nosso futuro que tá aí. Então, já vi muitas crianças que, infelizmente, foram tiradas de escola ou que não têm condições de estudar por conta do ambiente, por conta do local que elas estão, que tem muito, infelizmente, no Brasil. E esse é um exemplo muito claro, porque você precisa... Dei um exemplo besta, mas é importante. Você precisa perseverar nos estudos. É o que me veio na mente. Mas eu não posso abrir mão, digamos, da escola. Né? Quem estuda... A pessoa que estuda, ela não pode abrir mão. Ainda que tenha dificuldades, ainda que muitas coisas tentam tirar ela desse ambiente escolar, né? Porque eu sei que tem. Precisa permanecer até você concluir o ensino médio, que aí você termina e vai para outra etapa da sua vida, como uma faculdade, né, um emprego, não sei, técnico, cada um vai seguindo. E qual era a outra? Quando eu devo insistir? Quando se deve desistir. Quando você não deve desistir? Quando se deve. Quando não deve, você já falou. É verdade. Quando se deve desistir de algo. Eu acho que isso, pra mim, pelo menos, eu penso assim. Quando você deve desistir de algo, é algo que Deus não tá ali. Algo que você sabe que é errado. E que você vai simplesmente quebrar a cara se você entrar nisso. Você tem uma forma melhor de explicar? Desistir com vida. Eu não ouvi. Você tem? Eu não ouvi. Ah, tá. É isso que ela pediu um exemplo. Bom, vamos lá. Nas nossas vidas, quando a gente começa a caminhar com o Senhor, Ele já preparou um plano, na verdade, pra gente. Então, lá em Jeremias 1:5, ele fala que o Senhor, Ele nos formou antes mesmo que a gente estivesse no ventre das nossas mães. E Ele já nos escolheu. Então, desde quando a gente não estava dentro da barriga das nossas mães, o Senhor, Ele já teve um plano para nós. Ele já criou uma história, Ele já criou Ele já criou pra gente as nossas vidas. Então, Ele já designou a gente, se a gente vai ser, qual vai ser o nosso chamado, se a gente vai adorar Ele cantando, se a gente vai adorar Ele dançando, se a gente vai adorar Ele fazendo as coisas, qual a outra forma que a gente vai usar para adorar Ele, no que nós vamos fazer na casa do Senhor,
se a gente vai servir ele numa diaconia, sendo um presbítero, sendo um diácono, sendo um pastor, sendo um oficial na casa dele. Então, desde pequeno, o Senhor ele já determinou pra gente um prazo. Então, desde pequeno, por mais que a gente cresça dentro da igreja, ou a gente cresça no mundo e depois a gente venha para dentro da igreja, o Senhor ele criou um plano para as nossas vidas. Então, eu acredito que assim, a partir do momento que a gente decide andar com o Senhor, ele nos orienta para a gente saber quando a gente deve persistir em algo, em alguma situação, em algum momento, em algum propósito, em algum ciclo, ou quando a gente tem que desistir. Então, quando a gente vai lá para Davi, vamos supor aqui, de Davi, que é o que eu tô lendo essa semana. Quando o Davi ele pega e ele foi escolhido pelo Senhor, ele tinha 17 anos quando ele foi ungido rei de Israel. Então, com os 17 anos, o Senhor já estava preparando ele para que ele pudesse assumir um reinado. Então, lá nesse tempo, quando ele tinha 17 anos, ele teve que lutar com um leão e teve que lutar com um urso para proteger as ovelhinhas dele. E lá na frente ele se torna um guerreiro do Senhor. Então ele era o cara, depois que ele matou o Golias, ele se tornou o cara, tipo, mano, é Davi. E aí, conforme ele vai caminhando mais perto do reino de Israel, que ele vai fazendo parte do exército, antes mesmo dele se tornar rei, que ele ia lá só para tocar para Saul e tal, a gente vê na Bíblia que o povo começa a gritar que Saul matou não sei quantos, e ele matou mais não sei quanto, que é bem maior que Saul. Eu não vou lembrar agora o número do negócio, não vou nem tentar, porque eu sei que eu vou errar. Então, aí ó, tá vendo? É isso aí, Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. Eu ia errar isso, eu ia falar errado. Eu ia falar 1.010 mil. Eu ia, exatamente. É que eu ia falar, é que não ia sair certo na hora de falar, entendeu? É a mesma coisa, mas não ia sair certo. Eu ia falar, Saul matou 1.000 e Davi matou 10 mil. Mas É a mesma coisa, mas eu É isso, ele matou 10 vezes mais lá. Então, assim, aí teve toda a trajetória dele, vamos voltar, porque... Então ficou, ele pegou e ele foi passando pelos processos na vida dele, e até ele poder ser um rei. Quando ele chega para ser rei, ele é um cara, ele é o rei que ele é um guerreiro. Então até hoje, se a gente for lá para Israel, os judeus eles idolatram Davi. Por quê? Porque Davi, ele era como se fosse o cara, entendeu? E aí o que acontece? Davi, ele peca contra o Senhor. Ele tá lá e ele, em vez de ir pra guerra, que é o lugar dele, que ele tinha que ir, ele ficou dentro da casa dele. Entende? E aí, nesse período que ele ficou dentro da casa dele, o que aconteceu? Ele foi e ele cobiçou a Betseba. Nisso que ele cobiçou a Betseba, ele alimentou o sentimento que gerou a atitude, e ele foi lá e ele pecou contra o Senhor, fazendo com que ela adulterasse, porque ela já era casada, e a Bíblia fala que ela estava em ritual de purificação. Pelo menos na versão que eu li ela estava se purificando nesse período. E aí Davi pega, olha ela, gosta dela, acha ela bonita, acha ela atraente, fala, não, chama ela pra cá porque eu vou me deitar com ela. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, em todo o período da vida de Davi, ele agiu corretamente diante do Senhor. Então ele era o cara que ele foi reconhecido como segundo o coração do Senhor, que iria fazer toda a vontade dele. É isso que fala lá, acho que em Hebreus. Se não é em Hebreus, é Romanos. É um dos dois. Agora eu não vou me recordar. Mas fala exatamente isso. Não é no Antigo Testamento, não, né? Se eu não me engano. Eu acho que é Hebreus. É Hebreus, né? Eu acho que é pro Novo Testamento que fala isso, né? Então, eu acho que é. E aí, nesse período, ele pega e a gente vê onde a gente tem que persistir. Onde a gente tem que persistir é seguindo a vontade do Senhor. Então, enquanto Davi, ele estava orientado pelo Senhor e o coração dele estava disposto a fazer toda a vontade do Senhor, ele só teve testemunho sobre a vida dele, e algo que a gente pode pegar como exemplo pra gente seguir. Então, cara, ele com 17 anos, ele foi escolhido para ser rei. Por que ele foi escolhido? Porque o Senhor, ele não olha aquilo que é o físico, mas ele olha aquilo que tem o coração dele.
Então, ele olhou para o interior, Deus olhou para o interior dele e achou nele uma pessoa que faria a vontade dele. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender, ali, o coração, o sentimento dele estava alinhado com o Senhor. Então, todas as vezes que o nosso coração ele está alinhado com o Senhor ele nos direciona para a gente permanecer na vontade dele. Ele nos direciona para a gente perseverar naquilo que são os planos e os propósitos dele. Então, a partir do momento, cara, Davi desejou algo que era ruim. Se ele tivesse parado e falado assim, pô, isso vai desagradar o Senhor? Se ele tivesse parado e pensado, o que aconteceria? Então, esse é um exemplo bem claro que a gente pode ter de se vai desagradar o Senhor, eu tenho que desistir disso. Se isso vai ferir a presença do Senhor, então isso não pode fazer parte da minha vida. Isso eu não posso ter. Entendeu? Pode falar. E acontece muito, tipo, das pessoas falarem, ai, mas eu não sei o que agrada ao Senhor. Querido, todo mundo sabe que Deus é bom. E a palavra vai falar que você não deve se cansar de fazer o bem. Exato. Então, Todo mundo sabe o que é certo e errado, né? Exatamente. Então, vamos lá. Você tá para se meter em um caso de adultério, se envolver com um homem casado. Isso vai agradar ao Senhor? Meu Deus. Precisa É falar claro alguma coisa que não você vai. tem que desistir? Precisa Claro que passar não vai. um recado na sua frente, assim, um desenho bem claro? Precisa cair o mundo inteiro pra você entender que isso vai ferir o Senhor e que vai acabar com o casamento. E você que é casado, precisa desenhar também? Você vai ferir a aliança com a sua esposa ou com o seu esposo. Não. Eu espero que sua escolha seja não. É bom, né? Enfim, então todos nós sabemos o que é certo e errado. É bom. Independente de se você conhece a Bíblia, independente se você tem um relacionamento com o Senhor, todo mundo sabe o que é certo e errado. Sim. Cara, eu tava essa semana assistindo uma série, que a série, assim, elas são pessoas que são ateus. E esse cara foi... ele teve uma briga com a não sei se era namorada, se era esposa, o que era. Com a mulher lá, que estava com ele. Aí ele foi dormir e teve um sonho. Nesse sonho aparecia uma pessoa que ele admirava muito, deu um conselho para ele. Olha, você não pode dormir brigada com sua esposa. Falei, essa referência eu sei onde tá. Eu sei muito bem onde tá. Ele é ateu, graças a Deus. Então, assim, tudo aquilo que é princípio, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é ensinamento moral, vem da Bíblia. Sim. Então, assim, você vai olhar para o Senhor e falar, cara, não tá difícil de saber o que agrada e o que não agrada ao Senhor. Sim. Poxa, eu vou insistir numa divisão dentro da minha casa, vou insistir naquilo que vai causar briga. Não, não vai. Em nome Aí de é Jesus. nessa que você desiste. Você É nessa que volta. você desiste. Agora, se você tem um filho que precisa de uma libertação em uma determinada área da vida dele, seja num vício, em sei lá, qualquer coisa, aí você insiste. Você vai orar, ora, você vai buscar jejua, ajuda. Você clama. Sim, eu tenho não, né? Eu conheci uma mulher que ela deu um testemunho, ela tem um testemunho muito lindo em relação ao filho dela. Assim, gente, a mulher, ela é bem de vida, a casa da mulher é enorme. A gente uma vez foi na casa dela, é muito engraçada essa história, que ela tinha uma mesa com 12 cadeiras numa sala. O menino conseguiu derramar o suco que molhou a mesa inteira lá. Não sei como ele conseguiu fazer isso. Então, assim, eles são bem de vida. E o filho dela, não sei como, conseguiu se meter numa situação que ele largou tudo, foi morar na rua, caçando comida no lixo, totalmente, sabe, viciado. E assim, miséria, né? ela ia atrás dele, ele não queria voltar para casa. Ela ia atrás dele e falava, poxa, você tem casa, você tem banheiro, você tem um chuveiro para tomar banho. O que você está fazendo aqui? Olha o seu estado. Olha como você está. Por que você quer ficar aqui? Então, assim, ela não desistiu, gente. Ela ia atrás dele todos os dias, ela levava comida para ele, ela ia buscar ajuda na igreja, o pessoal na igreja ia lá, conversava com ele, porque também não adiantava ela pegar, porque ela fez isso também. Pegava ele, levava ele para lá, levava ele para o local de tratamento. Quando ele saía, a primeira coisa que ele fazia Era voltar. era voltar.
Então ela começou a orar para o Senhor alcançar ele, o Senhor libertar, o Senhor mudar o entendimento. E hoje ele dá esse testemunho na igreja, é muito lindo. Ele fala, Glória eu só a Deus. mudei de vida quando eu tive um encontro com Jesus. Mas a minha mãe não desistiu de mim. Sim. A minha mãe insistiu. Então, assim, acontece muito, muito e muito isso nas famílias hoje. Sim. E sabe, não desiste. Não desiste. Insiste no teu filho, naquele que precisa, naquele que está próximo a você. Na tua mãe, no teu pai, nos teus irmãos. Exatamente. Sabe? Seja a situação que for, talvez não seja tão grave como essa. É. Mas insiste. Libertação. Deus entregou seu filho para que a gente tivesse uma vida com ele, sabe? Para que a gente fosse livre. Livre de quê? De tudo que nos prende, de tudo que nos afasta dele. O sacrifício de Cristo nos fez filho. Filho para estar próximo. Você quer falar? Sim, Pode falar. É que eu vou fugir aqui. Vai, termina. Bem próximo a isso. Eu já contei aqui, não sei se vocês estavam presentes, o testemunho da minha mãe, que é bem parecido com o que a Lana contou. E aí me veio agora na mente, porque foi um caso de persistência ou desistência da minha parte. Gente, a minha mãe, ela esteve minha mãe biológica. Ela teve um período, acho que 2019, 2020, que ela ficou em situação de rua. Por que ela se colocou? Ela mesma se colocou nessa situação. Ela não estava em situação de droga, viciada, nada disso. Ela realmente estava com uma situação em casa. Eu já estava aqui em São Paulo e ela falou, ela morava com a minha avó, né, com a mãe dela. E aí ela falou assim, elas brigaram, tiveram uma briga muito feia. E aí ela falou, olha, ela me ligando, ela falou, Kéter, eu vou pra rua. Eu falei, por que você vai pra rua? Na época eu tinha uns 15, 16 anos. E aí eu falei, por que você vai pra rua? Eu fiquei em choque quando ela falou isso. E eu achei que ela tava brincando. Só que eu esqueci que minha mãe não é. Ela não brinca nessas coisas, ela não brinca não. E aí ela falou, eu vou. No outro dia, todo mundo falando que ela não tava na casa da minha avó, que ela tava aí na rua. E eu falei, eu nem era da igreja, não era nada. Tava por aí. E aí eu falei, e agora? E eu com a minha mãe aqui, a minha mãe Margarida, eu falei, e agora, como é que a gente vai fazer? Eu tô longe, eu não posso ir lá. E aí eu, assim, nesse dia eu lembro que eu falei, Senhor, a gente não conhecia a Deus. E eu falei, Senhor, alcança ela, porque eu não sei o que fazer. Foi um processo de 2 anos na rua. Ela ficou 2 anos na rua. E eu lembro que isso já tava me agoniando de uma forma que aqui em São Paulo eu já tava, sei lá, eu tava querendo desistir de tudo. E aí eu lembro que eu persisti, o povo aqui da minha casa também persistiu, porque foi uma situação muito difícil, onde tinha briga. Foi muito que a Lana falou do testemunho que ela presenciou também. E aí eu nunca tinha vivido isso, porque o caso da minha mãe foi bem próximo, né? Eu acho que é muito triste você ver alguém que você ama nessa situação, tanto de vício, de briga, na rua. Você quer ajudar, mas se a pessoa também não querer, não dá. Porque eu sei que foi exatamente, teve pessoas lá no Maranhão que foram atrás dela, irmãos da igreja foram atrás dela conversar com ela não quis ajuda. Depois de uns 2 anos, mais ou menos, ela falou, vou sair dessa situação. Porque ela se colocou. Eu lembro a pastora Gi falou muito sobre isso, ela me ajudou também, ela falou, olha, Kéter, essa foi a situação que a sua mãe mesmo se colocou. Então, até pra gente pensar, tem situações que nós mesmos, a gente se coloca no buraco, sabe? A gente procura o buraco pra nos enfiar lá dentro. E isso é uma coisa que me ministrou muito durante o tempo, porque eu sei que Deus, depois disso, ela procurou uma igreja, ela procurou sair de toda essa situação que ela viveu, e hoje, acho que já faz uns 4 anos, ela tá caminhando com Deus, graças a Deus. E aí eu sei que foi algo que me alegrou muito, né? Tanto ela como eu, a gente conheceu Cristo acho quase no mesmo tempo, né? Ela numa situação ruim, eu aqui, tá nem aí também pra nada. E aí eu sei que ela passou por isso e eu aqui. Senhor, eu tenho que persistir depois, né? Que eu comecei a vir. O que eu tenho que fazer? Porque, assim, se a minha mãe mesmo, que tava nessa situação, ela não queria ajuda, é muito mais fácil do pai, do tio, dos outros familiares desistirem. Falar, eu também vou abrir mão. Mas não era isso que Deus queria. Ela queria que nós aqui perseverássemos, ajudássemos da forma como fosse necessário para que ela saísse dessa situação. Entendeu? Então é uma coisa que
que pra gente é assim, eu vejo assim, é bonito quando ela já saiu desse processo, mas o processo que ela passou é doído, né? É doído também pra quem tá ao redor. Pode continuar o que você tava falando. Eu já me perdi. Glória a Deus, Cat. Você tá pensando no testemunho da Cat? Eu acredito que assim seja muito difícil a gente ter uma situação que, no caso de mãe e de pai, são pessoas que geralmente a gente busca ajuda e não a gente ajuda. Então, eu acredito que seja uma situação que tenha sido bem difícil, assim. O meu pai, no caso, não o pastor Diego, mas meu pai biológico, ele passou por situações de vícios, de álcool e tal, de drogas, de um monte de coisa que ele se enfiou. E assim, foi muito difícil. No processo a gente era criança e eu lembro que o Senhor libertou ele. E aí depois de um tempo ele voltou. O Senhor libertou. Então a droga específica que ele era viciado, ele nunca mais voltou com aquela mesma droga. Mas ele voltou com as próprias pernas dele para poder se ter outros acessos de outras drogas. Então assim, eu acredito que é muito posicionamento da pessoa. Eu creio, pelo menos, que hoje ele não está mais envolvido com nenhum tipo de droga e pelo que ele tem falado pra gente, ele ficou muito tempo sem beber, ficou quase 2 anos sem beber. Até da última vez que eu falei com ele, ele estava sem ingerir nenhuma bebida alcoólica. Hoje eu não sei dizer pra vocês como é que tá, porque eu não perguntei. Mas assim, é algo que é um posicionamento da pessoa. Dela querer, dela desejar sair da situação que ela tá, dela desejar ser liberta, dela desejar a mudança de vida. Porque se não tiver isso, não adianta. Eu acredito que nesse caso de, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, eu tenho um parente que tá envolvido em drogas, que tá envolvido em vício de álcool, você pegar e se posicionar em oração até o final, até o Senhor se libertar, eu acho que é o correto. E principalmente se é alguém que é muito perto de você, né? Porque eu acredito que tem situações que o Senhor permite que a gente viva para que tenha um crescimento não só sobre a vida da pessoa, não só para a pessoa ser liberta, mas para nós também. Porque nesse processo que tem busca, que tem oração, que tem clamor, quem tem crescimento também somos nós. Quem o Senhor começa a tratar, primeiro em nós, para depois chegar na outra pessoa. Então, eu acredito que assim, quando a gente fala até onde eu tenho que persistir, até onde o Senhor ele tem me direcionado, até onde o Senhor ele tem colocado paz, e não é a paz a paz que eu já estou acomodada com o pecado, não, é a paz do Senhor ela excede todo o entendimento. Então não é a paz que eu senti paz no meu coração, não é desse jeito, é aquilo que o Senhor está falando. Às vezes a gente tá orando aqui na igreja e tem momentos que a gente ora assim por muito alto, que a gente fala alto e fala em línguas altas, e vai todo mundo no mesmo mover, e é um falando em línguas aqui, o outro lá, e não sei o que e tal, e de repente tudo isso para e fica todo mundo, as pessoas vão começando a baixar o tom do nada, né, assim, como o Senhor vai acalmando o coração, tudo junto, literalmente. Os pastores também que estavam naquele fervor vai acalmando, por quê? Porque ali chegou a paz do Espírito Santo de Deus e ele chega, entendeu? Ele ouviu, eu tenho certeza que ele ouviu, que ele respondeu, mas agora calma. E tem momentos que ele simplesmente começa o culto e ele termina o culto calmo, porque é a paz do Senhor. Então eu acredito que seja a gente tem que ser pautado na palavra. Então tudo aquilo que a palavra diz é onde a gente tem que ir, é até onde a gente tem que persistir. A palavra de Deus, ela confirma muitas vezes aquilo que o Senhor ele usa outras pessoas para falar, aquilo que o Espírito Santo de Deus fala pra gente aqui, e a palavra de Deus ela confirma isso. Como o pastor Diego falou ontem, se você ler a Bíblia, tem muita coisa que você não vai precisar do aconselhamento. Isso é verdade. Se você ler a Bíblia, tem muita coisa que você não precisa de aconselhamento, não precisa de Deus usando ninguém, porque o próprio Senhor fala com você. Foi uns anos atrás aí, quando eu descobri que existia profeta. Eu olhei assim, eu falei, eu quero que um profeta fale comigo. O Senhor usa a boca do profeta, deixa o profeta falar comigo. E aí, eu lembro que eu fiquei nisso, e foi bem na época que o pastor Cláudio veio pra cá, porque foi naquela época que eu descobri que tinha alguém que era profeta. Eu sabia que, a pastora Raquel, Deus usava ela pra falar, eu sabia que Deus usava minha mãe, mas o pastor Cláudio era algo específico. Ele
tem um chamado de profeta. O cara é um profeta nato, vamos se dizer assim, né? Aí eu falei, pronto. Falei, ele vai vir aqui e eu falei, Senhor, usa ele pra falar comigo. Sei lá, sobre qualquer coisa que o Senhor quiser e tal. Deus não usou. Pra ele... Todo mundo que orou nem usa. A pastora Gisele, a Sara, eu. Pois é, aí beleza. Aí quando eu falei isso, eu peguei e falei... Aí, não, eu falei não. O Espírito Santo pegou e falou assim, eu falo com você, particular, por que você quer que eu use o outro? Aí eu peguei e falei, quer saber? Não usa mais ninguém não, fala o Senhor mesmo. O que o Senhor tem pra me falar? Sente aqui, vamos conversar, já que é assim, né? Não preciso mais do pastor Cláudio, assim... Sem desmerecer o Senhor, que eu amo o Senhor, amo a Daísa, viu? Amo vocês demais. Mas é só porque o Espírito Santo não quis usar o Senhor mesmo, tá? Pra falar comigo. Ele usou o Senhor pra falar com o presbítero Felipe, que não queria, tá? Eu tenho certeza disso. Ele usou pra falar com o meu tio Lincoln. Ele usou o Senhor pra falar com a minha irmã Vitória. Usou pra falar com o Fábio. Usou com geral aqui na igreja. Mas o Senhor não quis falar comigo através da sua vida, infelizmente. Não como profecias. Porque a palavra, o Senhor falou comigo e depois ainda fiquei, ruminando mau tempo. É isso. Então, assim, eu acredito que quando a gente se coloca em submissão à vontade do Senhor e a gente lê a palavra dele para ter um guia, a gente sabe muito bem até onde a gente tem que ir, até onde a gente tem que parar, onde a gente tem que desistir, quando a gente tem que persistir, porque o Senhor, ele nos dá essa orientação. Eu sei que muitas pessoas que estão assistindo a gente pode não ter essa intimidade com o Senhor, pode não ter esse relacionamento com o Senhor, de estar pertinho dele, pode estar começando agora a caminhar com ele, mas assim, o Senhor, ele coloca pessoas ao nosso redor que são usadas pelo Senhor para nos orientar também. No meu caso, é a minha família, minha mãe, meu pai. Eu tenho liderança aqui na igreja e eles me orientam de acordo com aquilo que é a palavra. Eles oram, eles jejuam pela minha vida. E eu acredito que, se é o seu caso, Deus também ele levantou pessoas que ao seu redor, ele ora, jejua, clama pela tua vida, pela tua família, e que tem uma orientação do Senhor para te entregar sobre a tua vida. Porque a nossa vida, ela tem que ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, e para ser guiada, a gente precisa nos esvaziar daquilo que é a nossa vontade, do nosso eu, do nosso querer, daquilo que alimenta a nossa carne, para que o Senhor, ele possa ter o espaço para nos ensinar a alimentar o nosso espírito, de ensinar a gente a chegar pertinho dele, de ensinar a gente a se relacionar com o próprio Deus da maneira que ele deseja, não da maneira que a gente acha que a gente sabe, da maneira que a gente quer, porque tem uma diferença assim enorme quando a gente se relaciona com Deus, quando a gente quer, como a gente quer, e quando é a vontade do Senhor que ele deseja se relacionar com a gente. É muito diferente. E se vocês não fizeram isso, experimenta vocês aí. O relacionamento de vocês com Deus, vocês vão olhar e falar assim, que é isso que tá acontecendo? Não, de verdade, porque eu falei pro Senhor, eu tava até conversando com a Andressa, que a Andressa foi lá em casa essa semana, e aí eu tava falando pra ela, você viu? Ficou lindo, né? Amém. Aí eu tava falando com ela e eu falei assim, eu não sei lá do que a gente tava falando. E eu comentei com ela, eu falei assim, eu falei pro Senhor, Senhor, me ensina a me relacionar com o Senhor da maneira que o Senhor deseja se relacionar comigo. E aí as coisas ficaram todas estranhas, o Senhor parou de falar comigo do jeito que ele falava. E aí eu peguei e falei, não, tá errado isso aqui, o Senhor falava desse jeito, por que não tá falando mais? E eu comecei a questionar ele. E aí ele pegou e falou assim, você pediu pra eu te ensinar a me relacionar da maneira que eu desejo se relacionar com você. Não é desse jeito que eu quero me relacionar com você. Aí eu falei, entendi, qual que é o jeito que eu não peguei esse aí que o senhor tá falando, não. Não ficou claro pra mim ainda, não. Eu acho que o senhor vai ter que sentar aqui, vai ter que desenhar, porque... Não, tô gostando desse jeito, não. Faz favor. Claro, se o senhor puder... Não, e eu ainda peguei e falei pra ele, se o senhor puder voltar do jeito que tava antes, eu até agradeço, porque é o jeito que eu entendia. Mas... seja feita a tua vontade. Eu falei, nem coisa que realmente a gente fica assim, a gente fala, não, que seja a vontade do Senhor. Aí ele pega e bota a vontade dele, a gente fica assim, quê? Oi? Eu acho que não fugiu aqui o pensamento. Volta. Porque não faz sentido. E realmente, eu falei pra ele, eu tô esperando ele me responder, porque eu sei que ele tá falando comigo, mas sabe quando ele fala com você e você não entende o que ele tá falando? Então, é assim que eu tô me sentindo. Eu sei, essa semana. Pois é, aí a gente ora, a gente busca, a gente jejua, a gente lê a palavra, e aí ele fala com você e você fica assim, não tá completo isso aí, eu acho que eu perdi alguma coisa, porque o senhor fala tudo certo, o que tá errado aqui? Não peguei a mensagem. Tipo isso, eu acho que tá fazendo uma falta assim de comunicação da minha parte, porque da sua tá certinha, né?
Pode falar. Pode É, finalizar. É assim, às vezes a gente se sente desse jeito. Então, assim, peça pro Senhor, Senhor, como o Senhor quer? Até onde eu tenho que permanecer? Me fala na tua palavra, me mostra. Até onde eu tenho que ir, até onde eu tenho que parar, com quem eu tenho que ir, porque tudo isso importa. Importa bastante. As pessoas que andam ao nosso redor, elas influenciam muito naquilo que a gente é. Tem até uma pesquisa científica que a gente é parecido com, acho que umas 10 pessoas que andam perto da gente. Acho que é isso. Alguma coisa desse tipo. As pessoas que estão mais próximas da gente, a gente tende a ser mais parecidos, tende até os gestos dela, o jeitinho da pessoa, o jeito de falar, como se comunica, a gente tende a pegar esses hábitos. Então, assim, pergunta pro Espírito Santo de Deus. Porque quando foi lá com Gideão ele fica lá, molha dentro, molha fora, não sei o que e tal, e aquilo outro, não sei se eu vou, não sei, eu sou o menor da minha casa, Jesus não vai rolar não. E aí ele pegou e foi com um exército de, foram quantos? Não, o primeiro não foi 300, foi? Acabou, foi 300. Ah, tá, não, o primeiro foi quantas pessoas, tio? De Gideão. Tinha um montão de gente antes de chegar nos 300. Quantos eram? Agora eu não me recordo. A gente pegando aqui na Bíblia, consultando a Bíblia, né? As fontes, ó, certinha. A fonte Bíblia aqui nunca erra, porque a gente aqui já esqueceu. Mas, tipo, tinha um montão de gente. Aí ele pegou e falou assim, ó, o tanto de gente, fala pra eles fazerem tal coisa. Eu não vou lembrar a história toda certinha, não. Aí ele pega e fala assim, aí já saiu um pouco, aí ficou só 10 mil. Aí nesses 10 mil, não sei o que, fala pra eles fazerem tal coisa. E aí foi indo. Hã? Não fala? Mas era muita gente. E aí chega no final, fica só quantos? Os 300 que era pra ir pra guerra e eles tiveram vitória. Por quê? Porque não é a quantidade, mas é a qualidade. São pessoas que estavam... pessoas que foram guerrear e que tiveram disposição para fazer a vontade do Senhor, com o coração limpo, sem sentimento contrário, agindo conforme aquilo que era a vontade do Senhor. Então, assim, a gente tem que se preocupar com as pessoas que estão ao nosso redor, porque se a gente tem má influência nas nossas vidas, amigos que, ai não, só ficar, não tem problema não, só uma olhadinha, não tem problema não, essa é uma conversinha, não tem problema não, tem problema sim. Então essas pessoas a gente tem que deixar longe da gente, porque não são pessoas que vão nos aproximar do Senhor, e vão nos fazer ir além do que não é pra ir, persistir em algo que não é pra ir. Imagina você aí, com seus 17 anos de idade aí, tendo um monte de amiguinho, não, fica mesmo, mas fulano não é bonitinho, não sei o que e tal, e no fim você pega e casa com uma pessoa e você é infeliz no seu casamento, porque você não seguiu a vontade do Senhor. Então, é tudo isso que a gente tem que pensar assim, e a gente tem que pensar também nas pessoas que estão ao nosso redor. A gente tem que ser amigo de pessoas que são amigos do Senhor, e não ter amizade com pessoas que não têm amizade com o Senhor, que se aliancia com qualquer pessoa, que ouve qualquer conselho, que amareava com as outras, que fala palavrão, que desagrada ao Senhor. Não é esse tipo de amizade que a gente tem que ter. Nós temos que ser amigos daqueles que são amigos do Senhor. E se não quer ser amigo do Senhor, a gente corta vínculo mesmo e... Uma pena, porque eu sou amiga de Jesus e eu tenho que ser amiga de quem é amigo de Jesus. Imagina se é amiga da Ketri, a Ketri fala assim, não, mas eu não gosto de Jesus? Oxi, você tá doida? Eu dei esse exemplo porque eu sei que não vai acontecer. Porque, olha, eu já ia falar assim, Ketri, então, desculpa. Cada um pro seu lado. Tchau. Pode falar. Dentro do que a Sarah falou, gente, lembrei de uma coisa que eu tava pensando hoje antes de sair. Tava pensando nisso, nesse quesito de amizade. Tinha umas amizades minhas que, tipo, você ter um amigo, a Sarah, ela crê no mesmo Deus que eu. E aí ela fala pra mim, eu discordo disso. Mas eu leio a mesma Bíblia que ela. Eu falo, Sarah, mas tá falando aqui que tá errado. E ela, não, mas eu não concordo. Eu, que isso? É mais ou menos isso. É que ela fala, mas a Bíblia, que Bíblia é essa que você tá lendo? Tá, é a mesma coisa aqui, ó. Tá, não adultere. A Sarah, não, mas que isso? A gente pode falar? Não? Mas ele não tá falando isso lá em tal porte, brincadeira. Tá entendendo? É que assim, não vai da interpretação da pessoa, mas vai daquilo que o Espírito Santo tá falando. Então, se na minha Bíblia tá falando não adultério, e você tá falando que adulterar não tem problema, então tem alguma coisa errada, porque tá bem claro lá em Êxodo, lá, não adulterás. E não é adultera, tipo... Tem uma parte lá que eles... Você lembra daquele pastor que deu aquele negócio lá? Meu tio sabe que eu tô falando, que ele tá até rindo. Que o cara pegou e manipulou a Bíblia, foi? Eu não lembro agora qual que é o versículo, que ele pegou e falou tipo... Aula de José. Foi? Ah, tá. A Bíblia diz assim, o senhor assim, ó, vai, pega uma mulher de prostituição e adultera. Ah, tá. Com ela, e ele colocou assim, pega a esposa do seu amigo e adultera. Foi. Eu não sei se deu pra vocês ouvir, mas eu vou repetir aqui de novo, só pra
Vai que não pegou, né? Ele falou que tá lá em Oséias. Teve um caso de um pastor que tá escrito em Oséias, né? Que Deus falou pra Oséias pra ele pegar uma mulher adúltera, não era isso? Que era uma prostituta pra ele poder se casar com ela. E aí ele pegou e falou não sei o que do amigo dele, que era isso que eu falei? Eu buguei. Ele leu que era pra pegar uma mulher e adulterar. Isso, ele leu que era pra pegar uma mulher e adulterar. Aí ele foi lá e pegou a mulher do outro e falou que tava na Bíblia aquilo, entendeu? Então não é a interpretação, gente. Aquilo que tá escrito, o português ele é bem claro, não tem essa não. É adúltera e não adultera. Se o rapaz fizesse escola bíblica, se o rapaz fizesse escola bíblica, a mulher não tinha atraído ele, não. Então, assim, nesse caso também, às vezes a gente pega e para e fala assim, não, mas o Senhor falou pra Catherine que tá errado. E pra mim ele falou que tá certo. Então, as duas têm que pegar e orar. Falar qual que é o certo, Senhor. Porque o Senhor, ele não é Deus de confusão. Tem que citar na palavra dele, é aquilo que tá na palavra dele, não tem essa não. Ele falou, não, a mulher era adúltera com o propósito de mostrar pro povo o que eles iam fazer com o que o povo tava fazendo com Deus, a prostituta. Então toda vez a mulher ia lá e traía o quê? O Oséias, tadinho do Oséias, né? Mas tudo bem. Ele sabia, na verdade, né? Tadinho, eu falo assim, mas só por falar. Ele casou sabendo, né? O Senhor mandou ele fazer, mas era só por um propósito do Senhor mostrar para ele que era exatamente isso que o povo de Israel faria com ele e que o povo de Israel fez com ele muitas vezes e o que nós muitas vezes fazemos com o Senhor também. Gente, é isso. Deus, vocês têm mais alguma coisa para falar? Eu tenho só uma coisa Pode falar. Que a gente falou o tempo todo aqui de ir buscar a resposta no Senhor. A resposta do Senhor muitas vezes não é a resposta que você quer. Isso é verdade. Mas a resposta do Senhor é perfeita, é a melhor, é a correta para você. Exatamente. Então, se ele fala para você abrir mão, você abre mão. Em nome de Jesus. Exatamente. Agora, se ele fala para você persistir, persista. Persista nesse casamento. Não fica querendo aval para divórcio. Se o Senhor falou, vai ser assim, vai ser assim. Amém? Para de tratar mal teu marido e cuida da tua família. Em nome de Jesus. Porque o Senhor, ele nunca vai se contradizer com a palavra dele. Então pode ter certeza, se você não entendeu, você busca mais, ora mais, até você entender aquilo que o Senhor tem para fazer. Mas a gente não pode ser levado pela nossa vontade. Então não busque aval realmente para separar do seu esposo, da sua esposa, porque não vai rolar. O Senhor, ele não gosta do divórcio. Ele não é a favor do divórcio, tá? Gente, um beijo. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com Jesus. Que Jesus possa te ensinar a andar com ele, a persistir até onde ele deseja, abrir mão quando tem que abrir mão, desistir quando é para desistir, para que nós possamos viver segundo a vontade do Senhor, que ela é boa, perfeita e agradável, tá bom? Deus abençoe e até próximo sábado, a partir das 4:30 da tarde. E lembrando que hoje, aqui na Estrada do Campo Limpo 2665, nós temos o Culto da Alegria, que é o evento dos jovens que tem aqui, vai começar às 8 horas da noite, tá bom? Beijinho e tchau, tchau.